Vamos fazer hoje, nessa videoaula, mais uma receita campeão com a massa base neutra. Lembre-se que esta massa não é salgada nem doce e funciona muito bem com os recheios salgados. Fica até o final do vídeo porque hoje tem palitos de sardinha. Unte com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo uma forma retangular lisa de 35 cm de comprimento, 25 cm de largura e 4 cm de altura. Essa forma precisa ser alta para não interferir na decoração dos pães. Em um recipiente, peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Bata em um recipiente um ovo inteiro com uma colher de chá de açúcar e uma colher de chá de óleo. Reserve, pois usaremos essa mistura de ovo batido para passar na superfície da massa aberta e nos pães já prontos e modelados para ativar o brilho antes de assar e para ativar o brilho depois de assados. Em outro recipiente, misture 300 gramas de sardinha em lata sem óleo, uma pitada de sal, uma colher de sopa de orégano e 100 gramas de queijo tipo parmesão ralado. Em um recipiente, misture muito bem 2 ovos inteiros, 50 gramas de açúcar, uma colher de sopa ralada de sal, 100 gramas de manteiga em ponto de pomada e 20 ml, 2 colheres de sopa de óleo. Misture muito bem até formar um creme bem liso. Acrescente agora 400 ml de leite morno e continue misturando até que derreta completamente a manteiga. Coloque agora nessa mistura, de uma só vez, a mistura de farinha de trigo peneirada com fermento biológico seco. Misture até formar uma massa bem lisa. Vá acrescentando agora, pouco a pouco, mais ou menos 800 gramas de farinha de trigo peneirada até que comece a engrossar a massa e dê para começar a mexer com as pontas dos dedos. Se precisar de um pouquinho mais de farinha, coloque. Se não precisar, não coloque. Mexa essa massa com as pontas dos dedos até que comece a desgrudar das laterais do recipiente e desgrudar também das mãos. Passe a massa para uma bancada enfarinhada e comece a sovar novamente até que ela esteja bem macia e elástica. Passe essa massa para o recipiente, cubra com plástico filme e deixe descansar por cerca de 10 minutos. Pincele toda a bancada com óleo. Depois de 10 minutos de descanso da massa, passe a massa para a bancada untada com óleo. Divida a massa em 9 pedaços iguais. Em seguida, faça 9 bolas de mesmo tamanho. Abra com a ajuda de um rolo de madeira cada bolinha individualmente em um retângulo de 30 cm de comprimento por 15 cm de largura. Pressione todas as laterais do retângulo de massa aberto com as pontas dos dedos. Em seguida, pincele a mistura de ovo batido com açúcar na superfície de cada retângulo aberto. Coloque sobre a massa o recheio de sardinha de modo que esse recheio seja dividido em 9 partes iguais, pois iremos fazer aqui 9 palitos de sardinha. Coloque o recheio e nivele bem. Comece a enrolar a massa no sentido da largura até o final da massa.
Com as pontas dos dedos, feche muito bem as duas laterais do cilindro de massa para não vazar o recheio. Deixe o cilindro de massa com as dobras para cima para facilitar o corte. Veja, com o objeto cortante, corte exatamente no meio do cilindro de massa, de modo que não separe a parte superior. Comece enrolando uma massa na outra, entrelaçando as duas até chegar no final da parte inferior. Faça isso com todas as 9 bolinhas de massa. Coloque os pães, os palitos de sardinha, na forma já untada e enfarinhada, no sentido da largura, em pé. Note que os 2 últimos palitos eu fiz palitos de linguiça calabresa, só para te mostrar que dá para fazer com qualquer tipo de recheio, desde que esse recheio seja salgado e seco, tá bom? Pincele agora a mistura de ovo batido com açúcar e óleo na superfície de cada massa já modelada. Coloque uma outra forma retangular maior do que essa que está com os pães embaixo. Isso fará com que os pães não queimem a parte de baixo na hora de assar. Deixe os palitos de sardinha descansarem por cerca de 2 horas até que um encontre um ao outro ainda dentro da forma. Depois deste tempo e depois de crescidos, pincele novamente a mistura de ovo batido com açúcar e óleo na superfície de cada massa já modelada. Leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos ou até que dourem levemente a superfície de cada palito de sardinha.